botada numa balança, de forma que você tenha ideia de qual é o custo de você estar aplicando esse material de revestimento e qual vai ser o sobrecusto para fazer a sua estrutura comportar, né, o peso a mais que você vai ter que considerar nesse cálculo. Então, mas isso obviamente vai ser uma redução, uma adição de custo muito menor do que se sua estrutura for submetida a um evento de incêndio, não ter esse material e ela vir a colapsar, ou seja, você vai perder toda essa estrutura no eventual incêndio. Então, mesmo que a aplicação do isolante térmico seja cara aqui no Brasil, ela é necessária e seu custo-benefício devido a um incêndio, ele é altíssimo. Então, quando acontece um incêndio na estrutura, se os seus elementos internos, né, que estão ali isolados, sobreviverem após o incêndio, basta simplesmente fazer a manutenção dos elementos isolantes. Então, a retiragem e reaplicação daqueles elementos. Então, você consegue preservar a sua estrutura há muito tempo, né, se ela está bem protegida. Perfeito? Na literatura, você pode achar diversos outros materiais que têm características de calor específico, de capacidade térmica, de condução de calor, muito específicos que você pode ter um ganho, sim, enorme se você adotar esse material dentro do seu empreendimento. A última parte que a gente vai estar chegando é a reabilitação, que eu particularmente acho muito interessante, especialmente em estruturas metálicas. E eu vou falar algumas observações e alguns passos que você pode estar utilizando dentro da sua profissão, em que você vai conseguir identificar uma estrutura, observá-la e posteriormente fazer a sua manutenção e reabilitação. Bom, vamos supor que um edifício pegou fogo, esse edifício aí na nossa frente. Um dos passos principais, uma vez que ocorreu o incêndio, se você for chamado para campo, você vai a campo. Se o prédio não colapsou, ótimo. O prédio não colapsou, você pode exercer sua profissão ali de reabilitação e manutenção. Se o prédio colapsou, pessoal, devido ao incêndio, não há o que fazer, você simplesmente volta para casa, não tem o que fazer. Agora, o prédio está intacto, ele está ali em pé, ele está danificado, essas questões que a gente já vai observar agora. A inspeção ela pode ser visualmente, tá? É muito importante que após a extinção total do incêndio, inclusive após a extinção da fase da brasa, e que você não tem mais evolução crescente de temperatura, você tem uma evolução só decrescente ou a completa extinção da evolução da temperatura, aí sim que você começa a fazer a inspeção visual da estrutura, não antes disso. Tudo bem? Você pode fazer primeiro a inspeção visual, então você pode andar ao redor do edifício, né? Observar os componentes de fachada, as janelas, os revestimentos. Então, você vai começar a observar tudo isso. Você só pode entrar na edificação, senhores, por favor, só entre na edificação após o incêndio se a equipe de corpo de bombeiros permitir. Não, mas eu sou mestre formado pela Universidade de Brasília em incêndios, vou entrar na estrutura. Por favor, não entre. Só entre uma vez que as equipes de bombeiro autorizaram o senhor para entrar, tudo bem? Uma vez que você entrou, você confere se ainda existem focos pequenos, né, de incêndio, começa a observar revestimentos, conferir a superestrutura, ver se os pilares estão lá, se as vigas estão lá, se as lajes estão lá, ou se elas têm performações excessivas, etc. É muito comum, após a fase da brasa, devido ao resfriamento da edificação, você escutar estalos, porque está acontecendo a restituição das propriedades do material. Então, o material que estava muito dilatado, ele começa a se comprimir novamente, porque o aço começa a atingir uma temperatura ambiente, né? Então, essa readaptação da estrutura, ela pode surgir efeitos como, poxa, o prédio está instalando, pode cair, calma, muita calma. Deixa o prédio acomodar primeiro, se reestabelecer, e aí sim a gente começa a observar. É muito interessante que uma vez que você entrou no prédio, ele não está com risco de colapso estrutural. A primeira coisa que você observa são as colunas, que são os elementos mais críticos. Observe as colunas. Se elas estiverem todas ok, você observa a próxima coisa, que são vigas. Vigas que têm deformações excessivas, por exemplo, flechas acima de L, que é o comprimento da viga, sobre 20, isso quer dizer que a viga já não está exercendo mais a sua função. A gente pode assumir que aquela viga, para aquela deformação, ela já falhou, tudo bem? Então, esse é um critério simples de você medir se os pavimentos ali estão estruturalmente funcionais ou não. Perfeito? Então, aqui são alguns exemplos, né, que você pode identificar. Então, o incêndio está ocorrendo.
As equipes de corpo de bombeiro, elas têm mecanismos e instrumentos para ferir e estimar a temperatura que está dentro da edificação. Então, por exemplo, essas primeiras duas fotos, onde você está tendo uma inflamação generalizada, desculpe, você consegue sim, através de dispositivos, medir, aferir, aquela casa está atingindo 700 graus Celsius. Então, com base nessa estimativa de calor, você já consegue prever como é que a sua estrutura vai se comportar. Lembre, recorde, né, que a 700 a 900 graus Celsius, a estrutura já está, as peças têm cerca de 10% da capacidade original. Ou seja, você não vai entrar nessa estrutura depois, porque ela, se ela está nessa temperatura, ela pode vir a colapsar. Então, é muito importante isolar a área, observar edificações vizinhas. Agora, se após a fase da brasa, essas duas fotos abaixo, você observar que a estrutura não entrou em colapso, você começa a observar a parte de fora, né, uma inspeção visual. Observar se as janelas foram consumidas, se as alvenarias foram consumidas, ou revestimentos, instalações. Você começa a observar tudo isso para você ter uma ideia de qual foi o dano que a estrutura foi sujeita, né? E a última foto da direita, né? Às vezes a sua estrutura pode entrar em colapso. Se isso acontecer, não há o que fazer. Isolar, observar se as estruturas ao redor foram danificadas ou não. Perfeito? Ainda dentro da manutenção e reabilitação, você está dentro do compartimento, você está observando materiais consumidos. E para isso você consegue estimar a extensão dos danos. Então você consegue verificar se os móveis foram consumidos, se alguns tipos de revestimentos, tintas, cerâmicas, até o próprio forro foram consumidos. Observar para focos de incêndio. Então, a chama, quando queima, ela deixa uma superfície escura, que é normal da brasa. É a característica depois da pirose e a inflamação, ele deixar aquele resto da cadeia carbônica ali, que é escura. Então, uma vez que você observa esses danos, você tem mais ou menos uma ideia das temperaturas que o ambiente atingiu, e dos danos causados à edificação. E atentar muito para trincas e fissuras, tudo bem? Quando o prédio ele começa a ter focos de incêndio presente e elevadas temperaturas, principalmente em estruturas de concreto, elas começam a estalar, porque estalar, trincar, no sentido de realmente o concreto ali dentro estar trincando, quebrando. Isso acontece porque o concreto, por exemplo, ele é um material composto. Então, dentro dele existem as barras, né, que é o concreto armado, e o próprio material concreto. E as barras e o próprio concreto, eles têm coeficientes de dilatação térmica diferentes. Então, as barras de aço, elas se dilatam mais rapidamente. E por se dilatar mais rapidamente, elas criam tensões de tração no concreto que causam fissuras e trincas, né? Então, isso é muito importante observar. E aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, a foto de cima, você consegue observar que apenas um compartimento está em chamas, né? O resto da estrutura ainda não foi. Então, esse incêndio ele está caracterizado pelaquela curva, né, de aquecimento brusco. Então, o incêndio ainda está dentro de um compartimento, as chamas já estão tocando na laje superior e já está começando a evoluir o incêndio para outras janelas. Então, você começa a observar que as janelas, né, desse compartimento foram quebradas, e você também consegue observar que as janelas ao redor não foram quebradas, né? Então, o incêndio ainda não entrou nessa região. Ao passo que nessa figura, você começa a observar que após o incêndio, todo aquele pavimento foi derrubado, foi consumido. Não somente desse, mas da estrutura vizinha. Tudo bem? Então, é muito comum estruturas que são acopladas, né, uma ao lado da outra. Se uma delas entra em situação de incêndio, é muito provável que a outra também entrará, se ela não possuir, né, sistemas de combate ao incêndio, né? Isso porque o calor, né, gerado pelo fluxo de radiação, ele é altíssimo. Ele representa uma parte maior do que o fluxo de calor por convecção. Então, sempre quando tiver incêndio, se a estrutura das janelas já forem sido consumidas, né, passa por ali, é tremendo, e ele consegue sim impactar a sua estrutura vizinha. E novamente, embaixo você consegue ver que a estrutura foi danificada e o foco de incêndio ele foi local. Tanto é que o resto da estrutura não foi consumido, perfeito? Então é muito comum observar isso, focos de incêndio que não houve a evolução do incêndio para compartimentos vizinhos, tá? É muito comum.
o que torna o combate dessa situação muito